E o Neymar vai pra Copa? O Neymar, então, eu tava até conversando hoje, né, com o pessoal. Acho que em termos físicos, né, a gente vê que ele tá evoluindo pra caramba, né? Pelo menos eu assisti o último jogo, vi que a arrancada dele, né, claro que não é igual, né, de 10 anos atrás, que é o que todo mundo espera, mas já melhorou bastante. Sim. Fisicamente ele tá muito mais participativo. Eu acho que ele vai acabar entrando na lista no final das contas, até porque o fato de você não levar, né, um jogador do calibre do Neymar, você cria uma responsabilidade a mais. Aconteceu até com o Romário lá atrás, né? Quando você não leva, se ganha, beleza, né? Agora, se você perde a Copa sem ter levado o Neymar, sem saber o que ele poderia entregar lá... Que a gente teve as duas situações, né? Em 98 não levou e perdeu, e ele ali na final ia dar uma ajudinha, né? Porra, bicho. E em 2002 o Filipão bateu no peito, não levou e ganhou. Que eu sempre falo aqui, se ele não tivesse ganhado, ele nunca mais trabalhava no Brasil, cara. Você tem essa questão, né? Se você ganha igual ganhou em 2002, ninguém nem lembra muito. Agora, se você perde, aí vão vir certamente os questionamentos, né? Eu acho que do ponto de vista físico ele vai estar apto. É questão da decisão técnica lá do Carleto, se vai levar ou não. Eu acho que vai levar, eu levaria. A gente acha também porque é muita vaga, né? E tá todo mundo machucando, que a gente vai falar bastante de lesão. Né? Tá todo mundo machucando, vai sobrar ali, senão vai levar um de nós aqui, né? Eu acho que de bola, físico e etc, não tem nem o que discutir que tem que levar, né? O problema é mais questão de gestão de grupo, quanto que o Neymar vai aceitar aí, porque a gente tá falando da parte física, para jogar num altíssimo nível contra jogadores de primeira linha, de times europeus, por exemplo, que o Brasil acabaria pegando no meio do campeonato. Será que ele tem condição de jogar aos 90, às vezes 120 minutos com prorrogação? E será que o Neymar aceita ser banco para entrar no segundo tempo? Talvez no começo ele não consiga, né? Mas você imagina que tem um mês de Copa, né? Um mês um pouquinho ali. Você pode ir usando ele no começo menos, depois vai... Mas será que ele aceita isso? Eu acho que o grande problema do Neymar não é nem a questão física. Mas acho o grande problema é mais a personalidade dele. Aquilo que o Vampeta sempre bate o martelo, de pegar e falar, cara, se levar o Neymar é titular faixa 10. Ou então você não leva. Então, mas... É aquilo, a primeira vez acho que a gente tem um técnico na história aí, desde 50, que colocaria o craque no banco e teria peito para peitar. Gustavo, o futebol moderno, ele cria mais jogadores melhores ou mais lesionados? O que está acontecendo? Então, essa questão das lesões, né? Eu tava conversando lá embaixo antes do programa um pouco sobre isso, né? Porque a gente tava falando do calendário, né? Ele falou, São Paulo quando jogava na década de 90, né? Chegou a ter quase 100 jogos numa temporada, né? Eu lembro, eu tava falando pra ele de um dia que teve 2 jogos do São Paulo no mesmo dia que o Juninho jogou os 2 jogos do Juninho Paulista, né? Isso 90. Isso não existe hoje, na época tinha, né? Paulista então, eu não sei se era tipo era Comembol na época, Copa do Mercosul, não era? Que jogava o Expressinho. Nossa, e o Juninho jogava pelo Expressinho e também jogou no time principal, né? Então o cara fez 2 jogos no mesmo dia. Isso hoje, você imagina, né? Não passa nem na cabeça. Hoje tem que ter 72 horas, espaçamento, mas naquela época tinha isso. Então o calendário ele já era tumultuado, né? Desde de lá atrás para cá, acho que o calendário até melhorou, né? Frente ao que tinha. Então o número de jogos até diminuiu. A questão que eu acho que aumentou muito é a intensidade do jogo, o volume de jogo. Eu tava falando, o cara hoje ele joga, mesmo número de partidas, até um pouco menos do que ele jogava lá atrás. Mas hoje o cara corre 12 quilômetros num jogo, numa intensidade muito maior. Você vai ver os monitoramentos que tem de GPS. O cara faz vários tiros, né, acima de 25 km por hora por jogo. Então, o desgaste, né, a exigência para o jogo de futebol hoje aumentou muito do que era há 10, 20, 30 anos atrás. Né? Então, acho que por isso que acaba, mesmo o calendário hoje talvez sendo um pouco melhor do que era lá atrás, você acaba tendo uma sobrecarga maior. A gente estava falando da questão das faltas, né, de finalização, que hoje o cara não consegue ficar treinando depois ali do treino, finalizar a repetição, porque o departamento, né, de fisiologia dos clubes veta, porque senão pode lesionar. Então acho que tem todas essas questões de dados, né, que era muito empírico lá atrás, não tinha dado, e hoje você tem muito dado para poder proteger, né, ou tentar proteger o atleta de lesão. E outra coisa também é o monitoramento, né? Hoje você vai ver o que tem de monitoramento aí com internet de lesão, do que aconteceu, os mapeamentos que a gente faz na Federação Paulista, na CBF, é uma coisa que começou há 15 anos atrás, talvez, na UEFA, aqui com a gente um pouco depois, em 2012, 2014. Então, é algo mais recente. Então, não sei se o número de lesões, provavelmente dito, aumentou, né? Mas acho que a visibilidade ficou maior, a carga do jogo também ficou mais, né, exigente, e acho que o calendário continua tão, né, conturbado quanto era antes. Né? E quanto a esse aumento de carga, lembrei agora de quando seu amigo Zé Elias foi no programa, que a gente teve, ele trouxe um negócio que pra gente, a gente não tá lá, né? Ninguém aqui foi profissional.
e que ele falou do quanto ele vê que tecnicamente o futebol foi piorando com o tempo, porque é justamente isso que você acabou de falar. O cara não consegue mais acabar o treino e, igual o Ronaldo na Inter de Milão com ele, treinava 100 finalizações pós-treino, com o Zé Elias ajeitando a bola pra ele pra treinar. Hoje em dia o fisiologista nem deixa. Tem controle de carga e não permite. Então o cara não treina falta, o cara não treina finalização. O lateral vai lá, não acerta um cruzamento, porque o cara não fica treinando depois. Você vê alguma solução pra ajustar isso? Porque a gente tá, pra ter controle de carga e não ter lesão, piorando a parte técnica dos jogadores. Acho que tem muita questão da base também, né? A base mudou muito desse tempo pra cá, do Zé Elias, dessa época toda pra cá, né? Antigamente você ia pegar a base, ele não tinha. Hoje tem sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, tem daqui a pouco vai ter, antes de nascer, o cara já tá vendo se o cara é jogador ou não. Não. E Então, eles transformaram tudo em competitivo, isso, cedo aí, demais, né? Então a criança de 9 anos, ela ia aprender a passar do Corinthians, das bases, Xerém lá, onde foram chutar. Hoje, com 9 anos, se ele não ganhar o sub-8, ele morreu no time, cara. Então, mas isso eu acho que também é uma coisa que muda, né? Porque antes o cara tinha que treinar na adversidade ali, né? Usava um terrão, usava um gramado irregular. Hoje tá tudo padronizado. Então, acho que dificulta no crescimento técnico do jogador também, né? Ele treinar um fundamento num domínio difícil, de uma arrancada num terreno com obstáculos, né? Digamos assim. O famoso morrinho artilheiro. Então... Mas acho que, com certeza, na base... E até individualidade, né? Você vai ver esse cara que treinava nessa situação, que jogava na rua, com pé de meia, com latinha amassada... Aprende a dominar qualquer coisa. Ele dominava qualquer coisa. A individualidade, o drible era muito mais comum, né? Hoje você vai na base e vários dos treinadores, o cara tem obrigação de ganhar, né? O cara não ganha copinha, ele é mandado embora, ele não ganha o sub-20. Até hoje eu tava vendo... O cara tava mostrando o scout do Júlio Batista. Ele fez 3 jogos pelo Sub-20 de São Paulo. Acho que perdeu 2 e empatou 1. Os caras já estavam meio questionando o cara. Porra, o cara tá na base, né? E assim, a função da base não é entregar resultado, né? Se desse time do Júlio Batista Sub-20 ele formar 3 jogadores, que nem o Palmeiras agora revelou um monte aí, pô, tá resolvido o problema da base, ganhando ou não ganhando o título, né? Então acho que a questão da base financeira prejudica, essa questão, né, do tipo de treino que era feito lá atrás, a parte sabe mais que lúdica, eu acho que prejudica também a questão que você falou da habilidade. Hoje o cara joga na grama desde os 5 anos, desde os 4 anos. Antigamente eles aprendiam a jogar bola no salão. Sim. Então, também, né? você vinha, o cara com a habilidade do salão ia pro campo. Você vê vídeo do Ronaldinho Gaúcho no salão. Você vê... Fenômeno, né? Fenômeno, próprio Não, aliás, sabe um vídeo que eu vi muito Neymar, da hora recentemente? Do Fernando Diniz jogando salão, cara. Sim, E jogava bem pra caramba, cara. Ele então, tava assim. louco, né? Também contou pra gente que ele Ele jogava salão. Ele jogava com o Maurinho, né? Você já viu o vídeo do Zidane jogando salão depois de velho? Não, mas daí. Mas Esse assim, vídeo do surreal. Diniz, o filho do Diniz tá no 6º ano da Santa Casa agora. Ele foi técnico lá, né? Da Santa. Ele foi um jogo. Ele foi um jogo e foi muito engraçado. A gente não. Você tava lá? de perninha? Rapaz, você tava lá? Não, foi engraçado isso. O apelido do filho dele é Perninha. Tá até como aqui. O apelido do filho do Diniz não é Perninha. Não, mas o engraçado foi isso, porque na época ele tava na seleção. Faz sentido. Ele tava na seleção, ele foi lá porque era o filho dele, fazer uma graça. Só que ele começou a gritar. Só que é isso, né? O cara tava de manhã treinando, sei lá, o Hendrick e o Vini Júnior. E à tarde tava xingando o aluno de medicina. Pô, não Fica difícil. Cara, e mudou a dinâmica de jogo do Neymar completamente, cara. Eu acompanho o Neymar desde... Muda, né? Você vem correndo, é diferente. Cara, assim, a troca de direção dele, o equilíbrio dele. Ele, assim, tudo bem, todo mundo criticava, falando que ele era cai-cai, etc. Mas hoje em dia, ele é menos... Ele se sustenta pior do que ele sustentava antes. Quando ele tá na corrida, o cara dá um tranco nele, ele cai. Tem muito da questão psicológica também, né? Pô, imagina o cara machucou. O cara vai ficar 1 ano fora, igual o Neymar. Quando o cara volta, o cara fala, porra, pode acontecer de tudo, mas eu não posso machucar esse joelho de novo. Se tiver uma lesão agora, acabou a carreira, então, né? Aí não tem nem jogo de despedida. Ele inconscientemente vai se proteger ao máximo, né? Se ele tiver que pular, correr de uma maneira diferente, sei lá, qualquer coisa que ele vai fazer inconscientemente para proteger aquele joelho. Então você vê que muda, né? Até o movimento do jogador. O Ganso, eu lembro que lá no começo, quando ele voltou da lesão da LCA, parecia até que ele tava mancando quando você via ele correndo. É isso aí. Então, assim, muda um pouco e o cara demora, às vezes, um baita tempo pra ir voltando ao padrão mais ou menos normal que ele tinha. E falam do Neymar, mas, por exemplo, o Rodri nunca mais jogou igual depois que ele estourou o LCA. Ele também não foi mais aquele... Eu queria fazer olha que uma posição um até... adendo em relação a isso daí. Com a mudança do protocolo de reabilitação, com a volta ao gesto esportivo, até mesmo voltar
a prática esportiva, antigamente voltava com 7 meses, 8 meses. O caso raro foi do Ricardo Oliveira, que voltou com 5 meses e meio, que eu acho que foi o único no mundo, né, que conseguiu essa proeza. Hoje o pessoal tá voltando com 10, 11, até um ano pós, né? A questão da LCA mudou muito, né? Tem um caso emblemático, que até virou um caso, virou até um estudo de caso, né, que foi publicado, que foi o do Baggio, né? O Baggio, acho que foi em 1997, para a Copa de 98, o ciclo da Copa de 98, ele teve uma lesão do cruzado. E ele teve uma lesão, acho que 3 ou 4 meses antes da Copa, né? E ele fez uma reconstrução do cruzado, fizeram uma baita de uma reabilitação super acelerada para ele. Ele voltou a jogar com 90 dias no clube dele, ele jogava na Itália. 3 meses. Jogava no Bolonha, acho, né? Eu não lembro que clube que ele tava, tem até o relato de caso no PubMed, tem lá, né? Não fala o nome dele, mas a gente sabe que é ele. E ele voltou com 3 meses no clube, acho que 15 ou 20 dias depois ele foi pra Copa de 98, disputou e não teve lesão. E acho que ele fez gol na Copa. Acho que fez, no clube ele também fez vários gols antes e tal. Então é mais raro que Só do que- Ricardo Oliveira, então. Só que assim, claro que foi uma questão discutida, sem dúvida nenhuma. Né? Os caras falam, cara, você vai voltar com 3, 4 meses, a chance de você romper esse ligamento no retorno é muito alta, né? Tá necrosado ainda. Não, a parte biológica ainda nem né, Sim. não cicatrizou de Sim. maneira completa. Pra você ter uma ideia, fala-se da parte biológica com 6 meses, né? Hoje, na literatura, divulga-se um retorno acima de 8, 9 meses, porque sabe que depois desse prazo o risco ali de ruptura cai demais, né? Depois de 8, 9 meses, e antes disso ele teria um risco maior. No caso, com 3 meses é loucura. Mas eu acho que para disputar a última, que Sim. seria a Copa dele, ele topou o risco, graças a Deus não aconteceu Queria nada. estar convocado só pra se fosse campeão, ganhei. Ainda mais Só que ele tinha de perdido 94. E ele tinha um débito ali, né, velho? Preciso me redimir, né? Ah, mas só chegou ali por causa dele também. Ah, sim. A gente é muito novo, né? Vocês nem deviam ter nascido ainda, mas, cara, o que esse cara jogava era Joga muito. bizarro. Rádio jogava demais. Bizarro. Mas em comparação, teve o Samuel Umtiti, que é o zagueiro da França, que quando a França ganhou em 2018, que ele machucou e ele não quis operar, porque senão se ele operasse ele tava fora da Copa. E aí ele foi, fez gol na semifinal e, cara, não conseguiu voltar, saiu do time, Nunca mais jogou. aposentou. Ah, não, aposentou. aí deve- E aí perguntaram pra ele, e assim, 30 anos de Deve idade. ter feito um desgaste bizarro. E assim, É isso. sem o LCA, você consegue correr em linha reta, só que a mudança de direção ali, E esquece. vagabundo tá. Só que aí acho que é perguntaram porque pra ele assim- se arrependia, né? Aí ele falou, não, dia nenhum. Cara, Ganhou a cara- Copa, né? Isso aqui, né? Você se Perdido as aposentadoria pernas. pra você ser campeão do mundo. Deu certo no caso dele. Exato. O que explica a longevidade, por exemplo, do Messi, do Cristiano Ronaldo, que continuam jogando em alto nível e 200 anos aí jogando em alto nível e nunca se machucaram seriamente, assim? Menos cachaça? Não sei. Essa questão do cuidado, sem dúvida, é um fator, né? Você pega o Mas- Cristiano Ronaldo hoje. Mas daí você pega um cara que tá se machucando toda hora, o Lucas, acho que ali não é muita cachaça, né? Não, a questão do Lucas. Porque acho assim, a questão do cuidado, sem dúvida nenhuma, né? Você pega o Cristiano Ronaldo, o Hulk, esses caras que têm uma baita dedicação. ali. LeBron James, gente. Tom Brady. O cara. Até acho que falaram do Cristiano. Tom Brady. Cristiano Ronaldo, ele gastava, acho que gasta ainda, acho que é 20 milhões por ano, sei lá, não lembro o número certinho, só pra cuidar. Então o cara tem uma câmera hiperbárica na casa dele, o cara tem sauna, o Paulo cara foi faz... na casa dele, o Paulo falou que assim, a casa é gigantesca, só que assim, maior parte da casa dele são máquinas de recovery e coisas assim que talvez só existam lá, Ele entendeu? comprou uma marca disso agora, o Cristiano Ronaldo. Não, sei lá, ele tem, Tem uma ele marca tem de tudo. recovery, ele tem. O Muzi falou que assim, é um negócio fora do Ele tá com 40 anos, 41. 41, Ele acho. tem 42 anos, eu acho. Acho que é 41. E, VAR. Você vê o nível, né? não, e o filho, e prepara vão subir o o físico filho do dele pro cara, profissional ano que vem pra ele jogar junto com o filho no profissional. Então. Então acho que esse preparo é importante. E a outra questão, eu acho que é muito do estilo de jogo, né? Você falou do Lucas, né? Pô, o Lucas é um cara que apanha o tempo todo, o cara é um próprio jogador Neymar, de né? explosão, o Neymar também tem muito. Às vezes o cara, eu acho que foi até o Ronaldo que falou, né, do Neymar, se o cara segura muito a bola, né, também longe fora da área, que nem a gente comentou, ele vai apanhar muito vai apanhar mais, pra né? cacete. Então, um jogador que vai explodir muito mais em termos de velocidade, frear, mudança de direção, vai apanhar mais, ele vai ter muito mais chance de lesão do que talvez um volante que, né, pega e toca. Então, acho que o estilo de jogo é um fator e o cuidado, claro, com o corpo, além da questão genética, que com certeza ajuda muito influencia também, né, também, né? E o que você explica que tem. Eu
isso é zero ciência, né? Eu sempre tive uma teoria como ortopedista e médico do esporte, que eu acho que tem uns caras que eles nascem sabendo jogar muita bola, mas o corpo não nasceu para ser atleta profissional, então não aguenta. Então, a gente sempre lembra do exemplo do Pedrinho, né, que é o presidente do Vasco hoje. Do Valdívia. O Valdívia, o Nilmar. O Nilmar foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar e não conseguia jogar, cara. Daí você vê... Teve uma puta carreira longa. Não, mas Real Madrid. as lesões dele também, cara. Não, mas isso foi mais no final. A gente tá falando de caras que passaram a carreira inteira. O Ganso, ele conseguiu performar bem 2-3 anos da vida dele, o resto foi, né... Tem problema de colágeno no ligamento do cara? O cara não tem um colágeno pior, sei lá, menos colágeno na construção do ligamento? Não sei se é só ligamentar, acho que é toda uma estrutura, assim, a parte biomecânica, né? É difícil você explicar, né? O caso do Ganso mesmo, em 2010, quando ele surgiu, né? Falava que ele até era melhor que o Neymar, ele era mais velho também. Acho que ele é um ano mais velho, né? E ele, na verdade, acabou complicando um pouco a carreira dele, que ele teve uma sequência de lesões, né? Porque ele teve uma lesão do cruzado, aí ele voltou, acho que teve uma lesão muscular, uma lesão de menisco, na sequência. Então ele teve umas 3 lesões seguidas ali, que ele acabou ficando, sei lá, quase um ano, mais de um ano fora, né? Então essa sequência também, quando ela é prejudicada por lesão, atrapalha, né, demais o atleta, né? E às vezes ele não consegue voltar no mesmo nível, né? A questão de LCA, tem estudos, por exemplo, mostrando que só 2/3, né, voltam no mesmo nível prévio, né? Então, você vai ver, de 3, um deles não vai voltar no mesmo nível que ele tinha antes, né? Ele começa a cair o número de partidas, o desempenho dele e tudo mais. Então, acho que tem essa parte genética, mas é difícil de explicar. Acho que tem muito da posição também, do que ele precisa para executar, né? Pega o Pedrinho, era um cara baixinho, mais fraco, que jogava, né, driblador, que apanhava muito. Então, acho que também tem muito do que o cara faz em campo e do que ele tá sujeito de risco, né? De trauma e de outras coisas. E quanto a idade influencia nisso? Por exemplo, o Ganso teve a lesão muito, muito novo na carreira. Acho que ele teve a primeira na base, inclusive, né? Depois quando já tinha o quê? Os 21, 22 anos? Por aí. Quanto uma idade precoce atrapalha no rendimento futuro de um atleta? Com certeza atrapalha, né? O principal fator de risco para lesão muscular é uma lesão muscular prévia, né? Então, se o cara é mais velho, né? Ele já teve várias... Eu lembro acho que foi o Valdívia, né? Tinha uma sequência de lesões musculares absurda. O Pato teve também, né? Antes de voltar pro Corinthians. Então, se o cara tem uma lesão muscular, aí ele tem outra, ele vai recidivando, né? Ele vai tendo maior número, a chance de ele ter novas lesões acaba sendo maior, né? Então, quanto mais jovem ele tem essas lesões, ele vai estar cada vez mais exposto e a performance dele tende a cair, né? Então, a idade, com certeza, acaba influenciando. Quando a gente olha até os dados, né, de mapeamento de lesões, a gente vê que lesões musculares, por exemplo, normalmente acontecem em atletas acima ali de 27, 28 anos por esse motivo, né? São atletas que já vêm de lesões prévias, já têm uma idade mais avançada, né? A fibra muscular não acompanha, né? Você vai ver o Cristiano Ronaldo hoje, ele não tem a mesma explosão, a mesma força que ele tinha há 10 anos atrás, porque a própria fibra vai mudando, né? Sim. A idade vai influenciando nessas questões. Né? Tudo que reclama do Neymar é de extra-campo. Ninguém reclama que ele não treina, que ele não se dedica, que ele não... É tudo... Não, mas ele foi no poker. O cara não pode ter vida pessoal. O cara tem que ser um jogador de futebol 24 horas por dia. E é exatamente isso que ele tá falando, cara. Se ele ainda fosse um cara que, puta, ele tava de ressaca e não chegou no treino. Ele faltou num treino. Não, cara, ele faz o... Aí, assim, o Neymar está fazendo a recuperação na fisioterapia dele em casa. Quem que é a equipe que deve estar com ele em casa? Deve ser só cara de altíssimo escalão, pago muito bem. Muito provavelmente é melhor do que o que tem no Santos. Bruno Estradioto. Esse cara é muito bom, mas esse cara tá querendo parar de trabalhar já. Você não aguenta mais trabalhar. Porque tá ganhando muito do Neymar, tá vendo? Mas aí é assim, ele cagavam na cabeça do Neymar. Nossa, ele está fazendo a recuperação em casa, que absurdo. Porque provavelmente ele tá melhor em casa. A equipe dele era que era do Santos lá atrás, né? Quando ele saiu pro Barcelona, ele levou não só a equipe de saúde, né, fisioterapeuta, como ele levou até financeiro do Santos. Eu lembro que até reclamaram na época do clube, porque ele levou... Não, ele levou o staff, uma boa parte do staff do Santos. Nem me conta isso, cara. Também, né? Levou o financeiro e as finanças, né? Ai, meu peixinho. Tá devolvendo agora. Não, mas é real, gente. O cara sempre foi exemplo de dedicação. Não, isso sim. Agora é um absurdo pegando no pé do cara, o cara não pode fazer nada da vida dele. Não, e daí sabe o que falam? Tá vendo, ó? O PSG tá chegando na segunda final de Champions. Foi só o Neymar sair. Não, o Neymar que tava lá foi pra final. Messi saiu. Foi só o Mbappé sair que daí foi... É lógico. Renato Gaúcho,
Romário, Edmundo, velho. Mas essa era a minha próxima pergunta aqui Então, pro por Gustavo. favor. Mas eram outros tempos, né? O nível de intensidade que tinha naquela época O físico não era tão... é foda. Hoje em dia, cara, com o nível físico que ele tava comentando que tem hoje, o grau de intensidade, é difícil o cara ser um cachaceiro e jogar. Naquela época, o Sócrates podia tomar um Fumava. gorozão, fumar Os caras e jogar a fumavam no Copa do intervalo. Mundo. Os Hoje em caras dia é fumavam- difícil, né? O Sheik Os caras fumavam no intervalo, velho. Não, hoje não tem como, né? Hoje o nível de exigência pro cara é muito alto, né? Se o cara não for um atleta minimamente ali, tem muita dificuldade. Mesmo ele sendo muito diferenciado, né? Você vê hoje, sei lá, antigamente você via esses caras de padrão europeu voltando e deitando aqui no Brasil, né? Sim. O cara voltava da Europa mesmo o Ronaldo, né? Sim. Você pega o Ronaldo 2008, 2009... 2009, né? Pô, ele voltou com mais de 100 quilos e, porra, ganhou, destruiu, mesmo assim, mesmo muito abaixo fisicamente, né? Mas é o Ronaldo. Mas porque ele era muito diferenciado e talvez a exigência física não fosse tão grande na época, né? forte já era. É forte, Sempre uma foi arrancada muito, muito grande, né? Mas Você vê que mesmo ele pesado, tem aquele lance que ele ganha do Rodrigo, zagueiro do São Paulo, saindo atrás do cara, Você né? até Então ele chega na tinha... frente, faz o gol. E eu sempre lembro que o Rodrigo, nesse jogo, ele fez um tap, cara. Então, não sei se foi culpa do Ronaldo. Ele fez um tap. Mas eu acho que hoje não tem mais, né? Hoje você vê mesmo o Neymar, quando ele voltou, né, da lesão, você vê que ele ainda estava fisicamente abaixo, pô, ele não consegue jogar, né? Muito forte hoje. Sendo o Neymar, muito não consegue. contato, mesmo muito acima tecnicamente, você não consegue, se não tiver bem fisicamente, você não consegue diferenciar tanto, né? Ficou muito físico, muito intenso, não tem como E você acha que competir, né? o futebol sendo mais físico, ele perdeu um pouco da magia ou não? Isso é coisa de velho saudosista chato. Eu acho que perdeu, né? Quem via esse futebol lá era um futebol de muito mais drible, né? O jogador decidia muito mais do que a tática, né? Hoje você vê que... Você não a vê um tática- Djalminha hoje em dia. Não tem. Não tem, né? Mesmo meio, né? Que 10 que você vê hoje naquele estilo que tinha Alex. Um Djalminha, Zinedine Zidane. Não tem um Zidane. cara que faz aquilo. Você não vê, né? Taticamente mudou, né? Eu tava vendo hoje até nas redes sociais, os caras estavam elogiando a estratégia do Luiz Henrique, né? De dar o chutão pro lado do Olizê lá, pra, né, Virou NFL, encher a paralela, né? Como diz o Diniz lá, pro cara não conseguir jogar, né? Essas coisas lá atrás, o esquema tático existia, mas ele era muito menos, né, evidente do que hoje, né? Hoje você vê também a compactação dos times, até pela intensidade física, é muito grande, né? Você vê um jogo da Copa de 70, pô, o cara domina a bola, ele levanta a cabeça, aí ele olha, dá um lançamento de 40 metros. Hoje o cara pega na bola, tem dois caras arrancando a cabeça dele, né? Tem vídeo questionando, nossa, o Di Stefano foi o melhor do mundo. Daí mostra lances dele. Cara, era muito mais devagar. Só que era Ele muito tinha, esporte. você olha ele jogando, tem umas pernas duras do caramba. Não, mas, cara, era 1950, cara. Era Mesmo outro os esporte. lances, né? Se for olhar, na época que o Ronaldo foi pro Barcelona, pô, Sim. vários gols. Ele pegava a bola no meio do campo, Driblava todo driblava mundo. 3, 4 caras, É, fazia passava gol. no meio. O Neymar fez muito disso. Hoje você não vê esses. Que gol que você lembra de ter Não, visto nos últimos zague- 5 anos? Que o não cara pega a passa. bola no meio campo, dribla todo mundo O e faz cara gol. não passa de uma zaga inteira daquele jeito. Nem a pau. Lá atrás você tinha esse Não, tipo de gol. quem fez Hoje- isso recentemente só o Messi, cara. E olha lá. E olhe lá, porque acho que foi mais de 5 anos.